Olá pessoal, tudo bom? Eu tô aqui no começo do vídeo para poder explicar para vocês o porquê do nome Jornal Filosofal 2.0. Ano passado foi feito um trabalho que chamava Jornal Filosofal. Nós apresentamos no modelo de jornal, foi um vídeo gravado, mas é como se fosse um jornal. E era de filosofia, então por isso filosofal. Agora o 2.0 vai ser um negócio totalmente diferente, nós decidimos que vai mudar tudo. E por isso o 2.0 vai mudar a entrada, vai mudar o jeito de apresentar, vai ser um negócio assim, para poder abordar melhor cada assunto, cada tema. Vai ficar melhor de explicar e também para a gente ficar mais fácil. Então, pessoal, eu já expliquei aqui o porquê que vai ser Jornal Filosofal 2.0. E para quem não assistiu o primeiro, tá disponível no meu Facebook, Gustavo Dioste. Agora fiquem com o vídeo. Boa tarde, boa tarde. Hoje vamos falar sobre um assunto muito sério, a inclusão social. Ficamos agora com o nosso entrevistador, boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Hoje estamos aqui para participar. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Hoje iremos tratar sobre a questão do negro. E para isso chamamos um convidado especial para explicar um pouco sobre o movimento no país. Pode entrar, Gustavo. Boa tarde, Daniel. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, para o programa de hoje eu queria que você explicasse um pouco sobre o movimento negro no país. Então, Daniel, o movimento negro no país surgiu de forma clandestina e precária, ainda no período escravagista. Grandes personagens se insurgiram contra o sistema e impulsionaram o movimento negro. Dentre eles, um dos mais conhecidos é o Zumbi dos Palmares, chefe do Quilombo dos Palmares. Os escravos utilizavam-se da quilombagem e do bandoleirismo para rebelar-se contra a escravidão. Ainda no mesmo período, o movimento liberal abolicionista ganha força, desenvolvendo ideia de fim de escravidão e comércio escravo. Como resultado, foi promulgada em 13 de maio de 1888 a Lei Áurea, encerrando um longo período escravagista. A população negra inicia então um novo desafio, a luta contra o preconceito e desigualdade social. Então, Gustavo, você poderia citar duas ONGs relacionadas com o movimento? Então, Daniel, eu até sei dizer, mas depois eu não ia saber explicar sobre cada uma delas. Então, para isso, eu trouxe dois amigos meus para me ajudarem na resposta, Pedro e o Samuel. Pedro e Samuel, pode entrar para ajudar o Gustavo com a sua resposta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Então, a pergunta era sobre duas ONGs atuais relacionadas com o movimento negro. Vocês conseguem me ajudar nessa resposta? Claro, Gustavo. Uma delas seria a ABPN, que significa Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. A ABPN é uma associação sem fins lucrativos, filantrópica, essencial, cultural, científica e independente, tendo por finalidade o ensino, pesquisa por extensão e acadêmicos científicas sobre temas de interesse das populações negras do Brasil. Uma outra é a PNS, atuando em Belo Horizonte, região metropolitana desde 1987. Os agentes de pastoral negros constituem uma entidade nacional que nasceu das lutas de libertação desenvolvidas nas comunidades enclassiais de base nos movimentos sociais da década de 70 e 80. A partir da tomada de consciência dos direitos dos empobrecidos, foi possível perceber a negação dos direitos dos afro-brasileiros por motivos étnico-raciais. E através do conhecimento da história de luta e resistência do povo negro, os APNS se organizaram com a finalidade de combater o racismo e a discriminação nas igrejas em toda a sociedade. Os agentes de pastoral negro são pessoas de diferentes comunidades de fé refletindo e agindo sobre sua realidade, empenhadas no desenvolvimento de ações para a promoção e a valorização da população negra. Na região metropolitana de Belo Horizonte, os APNS desenvolveram ações como formação de grupos nas comunidades mocambos,
promoção de cursos e encontros para o resgate da história e da cultura, denúncia da situação política, social atual dos afro-brasileiros e etc. Muito obrigado, Samuel e Pedro, pela participação e boa tarde. Você também. Gustavo, poderia me dizer um filme, música ou um livro que tem citação sobre o assunto de hoje? Sim, um filme que retrata bem essa questão é o filme Amistade, um filme de Steven Spielberg de 1998. Produção, passa o trailer do filme enquanto o nosso amigo termina de comentar sobre ele. They were first detained by officers of the survey brig off the coast of Long Island. Can only assume that the charge is murder. We do hereby claim salvage on the high seas of the Spanish ship La Amistad. É um filme baseado em um evento real, e este filme relata a história de um grupo de escravos africanos que se rebela e se apodera do controle do navio que os transporta, e tenta retornar à sua terra de origem. Quando o navio La Amistad é aprisionado, esses escravos são levados para os Estados Unidos, onde são acusados de assassinato e são jogados em uma prisão à espera do seu destino. Então uma batalha se inicia, o que capta toda a nação e confronta os alicerces do sistema judiciário norte-americano. Entretanto, para os homens e mulheres sendo julgados, trata-se simplesmente de uma luta pelos direitos básicos de toda a humanidade, a liberdade. To regain it once taken. He will break loose his chains. He will decimate his enemies. He will try and try and try against all odds, against all prejudices, to get home. Muito obrigado pela participação, Gustavo. Obrigado. Agora eu vou chamar mais dois convidados para falar sobre o assunto. Bruno e Luca, pode entrar. Oi, Daniel. Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde a todos. Bruno, você poderia me dizer o que são movimentos sociais? Claro, os movimentos sociais são as expressões da organização da sociedade civil, que agem de forma coletiva como resistência à exclusão e luta para a inclusão social. É nas ações destes que se apresentam as demandas sociais que é determinada a classe social enfrentada, se materializando em atividades e manifestações como ocupações e passeatas em ruas, provocando uma mobilização social, despertando uma sensibilização na consciência dos demais indivíduos. Você poderia nos dar um exemplo de movimento? Sim, veja o movimento negro e o movimento indígena, que une-se pela força de uma identidade étnica negra ou índia e combate um adversário de colonialismo, racismo e expropriação, tendo como projeto de luta e reconhecimento da sua identidade, suas tradições, valores e até mesmo manutenção de um território que vive sob constante ameaça de invasão. E você, senhor Luca, você poderia falar um pouco das questões polêmicas do movimento? Posso sim. Então, desde a aplicação do movimento, o sistema de cotas instaurado no Brasil provocou muitas manifestações contrárias. Uma parte dos vestibulandos e candidatos a concursos alegam inconstitucionalidades, apoiados por alguns juristas e juízes brasileiros. Entretanto, o STF manifestou-se unanimemente a favor da constitucionalidade de medida. Além do problema em relação às cotas, os negros são alvos recorrentes de racismo.
seja ele de forma velada ou explícita. Cite alguns exemplos comuns para a gente. Claro, exemplos infelizmente muito comuns são jogadores de futebol chamados de macacos em estádios, mensagens ofensivas destinadas a atores, jornalistas, atletas negros através das redes sociais, mesmo sendo um país de tanta diversidade cultural e étnica. Muito obrigado a todos e esse foi o Jornal Filosofal 2.0. É nóis. Nossa, meu irmão! Calma aí. Ela é uma associação. Mano! Agora que eu me segurei, velho. Uma outra é a PNS atuando das legislações ofensivas, se materializando em atividades de manifestações. Você viu? Que é isso? Cite alguns exemplos comuns. Calma aí, o Bruno Locado vai falar do Futebol chamados jogadores de futebol. Mesmo sendo demais. Muito obrigado a todos e esse foi o Jornal Filosofal Jornal. Cara, tio. Acabou. Vai aparecer. Aleluia. Hundred bands. Contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Baka.